Olá amigos, paz seja convosco. Hoje quero falar convosco acerca de o livro do Grande Conflito, escritos de Ellen White, que é a profetisa dos Adventistas. Como eu já mostrei, muitos erros desde o sábado, do guardar a lei, tudo isso são heresias que nada têm a ver com a verdade, mas hoje vamos debruçar sobre os escritos deste livro do Grande Conflito acerca de a origem de Satanás. Um pastor adventista estava num vídeo na internet dizendo que alguém, enquanto ele estava pregando, enquanto ele estava ensinando, alguém se levantou no meio da reunião, pegando no livro do Grande Conflito, ele citou algumas frases acerca de Satanás, não é? Que estão escritas nesse livro, que Satanás era um ser inteligente, muito bonito, tinha uma testa larga, não é? Que estava lá com os anjos, com Cristo, mas que a certa altura ele invejou a primazia de Cristo, então incitou uma rebelião, não é? Entre os anjos e por isso foi expulso do céu e blá blá blá, todas essas histórias. E o homem, ao citar isso, ele disse: qual é a passagem bíblica que pode mostrar que isso é verdade? Porque há muita coisa escrita no livro da Ellen que não existe na Bíblia. E diz que esse pastor disse, né, esse mesmo pastor, disse que o Espírito Santo naquela hora veio sobre ele e que ele disse o seguinte: um profeta não se baseia na Bíblia. Ele vem com uma mensagem nova. Ele vem falar uma novidade. Será que isso é verdade? Será que sim? Será que não? Vamos ver o que é que o nosso amigo apóstolo São Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4 e diz aí no verso 6 e 7. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor um contra o outro. Porque quem é que te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que glorias como se não houveras recebido? Ora bem, amigos, a Bíblia é a referência pelo qual eu começo a ver se aquilo que eu entendo está certo ou está errado. A Bíblia é um fundamento, porquê? Porque é a palavra dos profetas e dos apóstolos. Os profetas do Velho Testamento e os apóstolos do Novo Testamento, que diz em Efésios capítulo 2, verso 20, que são um fundamento da doutrina da Igreja. Ora, na lei falavam por figura os profetas, mas na graça vem-se falar a realidade. Então, a Bíblia, a Escritura, tem que ser a base que julga todas as minhas palavras, todo o meu entendimento, todo o meu ensino. Tudo aquilo que sai fora da Bíblia é invenção de homem, que não tem nada a ver com Deus. Nada, nada. E por isso já a Bíblia no Velho Testamento dizia: nada acrescentarás, nada diminuirás. E isto sob pena de morte. Vejam bem. Aliás, lá no capítulo 18 e 13 de Deuteronômio disse: se um profeta se levantar e não falar de acordo com esta palavra, será morto, será apedrejado. Então, todo homem que se diz Deus e o seu ensino não se encontra escrito na Bíblia, é um ensino falso. É um ensino de mentira, que não tem nada a ver com Deus. A primeira coisa, vejam só. O Lúcifer, que eles chamam, que vão buscar as passagens de Ezequiel 28 e Isaías 14, nem sequer tem nada a ver com Satanás. Primeiro, em Isaías 14, está a falar de um decreto de morte contra o rei da Babilônia. Decreto de morte. Não é uma queda. Não é uma queda de posição. Mentira.
é um decreto de morte, um rei da Babilônia. E se vamos ver, né, diz lá que este homem foi destruído. Esta pessoa foi destruída, não caiu do céu para a terra. Aliás, quando ele entrou neste mundo, ele foi receber a autoridade para ser o Senhor e o Deus deste mundo. Deus lhe deu autoridade sobre este mundo. Então não é queda, pelo contrário, ele evoluiu. Pelo contrário, e se tornou o Deus deste mundo. Mas aqui não. Em Isaías 14 está a falar do rei da Babilônia. Que a Bíblia começa por dizer: a terra já está sossegada. O cetro dos ímpios foi destruído. Aquele que assolava as cidades, as nações, e foi lançado no inferno. Que aqueles que estavam no inferno diziam: atentamente tu estás enfermo como nós. Né? Mas quem é esta pessoa? Quem é que este rei da Babilônia prefigura? Não é o Satanás no céu, porque ele nunca esteve no céu. Isso são mentiras. Isso são mentiras que vêm do inferno. Mas este rei da Babilônia está falando do anticristo. A profecia é para o futuro, não é para o passado. É o anticristo. Ele é que vai vir vai entrar na grande tribulação e vai governar as nações. Ele é que é o cetro, o poder dos ímpios. Ele governa o mundo. Não é? É ele que vai assolar as nações na grande tribulação. É ele que vai perseguir os santos e vai vencê-los. Não é? É ele que vai dizer, que vai se sentar no templo e vai dizer: eu sou Deus. É isso que diz Isaías. Que ele em seu coração dizia: eu subirei acima das estrelas de Deus, que somos nós, o povo de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. É isso que vai acontecer. É isso que diz lá, segundo aos Tessalonicenses, que ele se senta no templo de Deus, querendo ser Deus, não é? E ele realmente vai reinar durante algum tempo. Então estamos a falar do anticristo. É claro que quando ele aparece como um ser sem maldade. Parece um querubim. Um querubim quer dizer protetor. Não é? Mas um dia vão descobrir que afinal ele não era bom. Ele é mau. E vai enganar Israel, vai enganar as nações e vai-se dar o grande Armagedon. Então, amigos, seja Isaías 14, seja Ezequiel 28, estamos a falar do anticristo que há de vir. Por isso em Ezequiel dizia que ele estava no Jardim Éden. O Satanás, antes de haver mundo, nunca esteve no Jardim Éden. E depois diz que esse Jardim Éden era o Monte Santo de Deus. Está a falar de Jerusalém, que é onde ele se vai sentar. Como Jesus disse: quando virdes a abominação da desolação sentado no lugar santo, lá está, em Jerusalém, no novo templo, então sabei que é o fim de todas as coisas. Então, a Escritura, seja Ezequiel 28, seja Isaías 14, está falando do anticristo, que ele vai aparecer como de um dissimulador, que parece um protetor, mas depois de tomar o poder com engano, ele vai dizer: eu é que sou Deus, e não vai permitir qualquer religião. E é aí que vai acontecer, na vinda de Jesus, ele será destruído. Como diz em Ezequiel: um fogo virá no meio de ti, te destruirá e nunca mais existirás. Seja Isaías 14, seja Ezequiel 28, está falando no fim desta pessoa. Não é de uma queda, é do fim, da destruição dele. Então, essa história que ele teve no céu, que era um anjo de luz, muito inteligente, muito lindo, que cantava parecido ao Roberto Carlos, que estava com Cristo, ao ponto até dizer a doutrina adventista que quem levou os nossos pecados não foi Cristo, é o Satanás que vai levar os nossos pecados. Para eles, quem os salva é Satanás, não é? E tantas asneiras que não têm qualquer base bíblica. Se não tem base bíblica, é mentira, é engano. O próprio Jesus, ele disse, sabe, se a gente tem que dar ouvidos a alguém, é a Jesus. E o próprio Jesus disse logo: ele é mau desde o princípio. Ele nunca foi bom. Ele foi sempre mau. Ele nunca foi perfeito. Parecia perfeito aos olhos do mundo. Quando ele aparecer, parece perfeito.
Até que de repente se vê que ele é um iníquo. Não, agora, o Satanás foi mau desde o início, como Jesus disse. E quando ele faz o mal, quando ele mente, quando ele engana, apenas faz aquilo que lhe é próprio. A Bíblia diz que esta pessoa foi feita para destruir, foi criada para destruir. Diz lá em Isaías 54:16, eu criei o Assolador para destruir. A Bíblia diz no princípio que o reino dele era o reino das trevas. Diz lá, Deus criou os céus e a terra e havia trevas sobre o abismo. Lá é que ele estava. Lá é que é o mundo dele. E ele saiu da sua habitação pelo pecado de Adão e entrou no mundo e governou o mundo. E governa o mundo. Então, estamos a falar é do anticristo e da sua destruição. E não de um ser angelical que era muito bom, que era muito maravilhoso e que depois se tornou mau. Mentira! A árvore boa não pode dar mau fruto. E a árvore má não pode dar bom fruto. Tudo depende da natureza. Ele foi feito mau, não pode ser bom. E aquele que é feito bom não pode ser mau. Isso é mentiras, tudo para negar a graça de Deus. E por isso nós estamos lendo aqui, aprendais não ir além do que está escrito. E depois diz, quem é que te faz diferente? És tu que te fazes diferente? A Bíblia diz que todos nós nascemos mortos em pecado. E diz lá no Salmo 51 que já nascemos pelo pecado de Adão. É herança, já nascemos condenados, sem fazer mal nenhum. Então quem é que nos faz diferentes? É Deus. Deus é que nos fez assim. Diz que o pecado e a morte passou todos os homens pelo pecado de Adão. Não foi por minha culpa. Não fui eu que decidi. E isto é que é a eleição da graça. Por isso diz, quem é que te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? Tudo o que nós somos, tudo o que nós temos, foi Deus que fez. Ele é que fez o vaso de honra, Ele é que fez o vaso de desonra. É Ele. E quando Ele quis, nos chamou para nos fazer um vaso. Aí sim, porque criou uma nova pessoa. Para a pessoa mudar, tem que ser Deus a criar uma nova pessoa. E por isso Ele diz, que tens tu que a tenhas recebido? E se o recebeste, porque te glorias como se não houveras recebido. Estas pessoas blasfemam Deus todo dia, chamando Deus um falhado, porque Deus criou um anjinho muito bom, mas afinal não teve domínio sobre ele, e ele arruinou lá os céus, separou os anjos, fez uma rebelião. Isso são tudo fantasias de pessoas que não sabem minimamente quem é Deus. Não têm qualquer consciência das coisas de Deus. E o maior engano e o maior embuste de Satanás é ele ter convencido o mundo que ele foi bom e que ele conseguiu dar cabo dos planos de Deus. Mas claro, cada um tem que defender o seu próprio Senhor. Né? E por isso tanta gente anda blasfemando de Deus e dando glória ao diabo. O que ele fez, o que ele faz. Não. Amigos, o Satanás, como diz Apocalipse lá, ele foi derrotado quando Cristo estava na cruz. Diz que houve uma guerra de 3 horas. Diz que houve trevas sobre toda a terra, em que Miguel derrotou Satanás e o prendeu. Hoje o Satanás está preso no reino das trevas, no seu mundo, à espera daquele dia que será solto para se manifestar como o anticristo. É isso que a Bíblia nos ensina, não é essas histórias mirabolantes. Então, e quem é que vai levantá-lo? Quem é que vai abrir o abismo? É o próprio Deus. Porque quem tem as chaves da morte e do inferno é o próprio Jesus. Que vai abrir o inferno, vai levantá-lo, vai lhe dar poder sobre todas as nações para ele governar durante 3 anos e meio, até que a ira de Deus e depois cai sobre ele, que é isso que trata Isaías 14 e Ezequiel 28. E não que o diabo fosse bom ou que estivesse lá em cima com Deus. Mentira! Ninguém pode ver a Deus, a não ser os puros de coração. Ninguém. Ninguém. Só os filhos de Deus podem ver o Pai. Mais ninguém. Mais ninguém. Então, quem acrescenta é mentiroso. E qual é a mensagem desde o princípio? É a mensagem da eleição da graça de Deus. Por isso ele diz, quem é que faz diferente? É Deus.
Deus é que dá a quem quer, salva quem quer, condena quem quer, escolhe quem quer, chama quem quer. Ele é que é o Senhor, é que Ele governa. O próprio Satanás só faz o que Deus quer, porque Ele é que governa. O Satanás foi criado para Deus, através dele, provar os santos. A primeira coisa que aconteceu quando Jesus foi batizado, diz que ele foi levado pelo Espírito Santo ao diabo, ao deserto, para ser tentado por ele. Ele é apenas um servo de Deus para realizar a vontade de Deus. Uns para fazer o mal, outros para fazer o bem. Uns foram feitos vasos de honra para honrar a Deus, e o mesmo Deus fez o vaso de desonra para desonrar a Deus. E é isso que todos os profetas falam, é da graça de Deus. E ela não falou nada, absolutamente nada da graça de Deus, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Só falou só da lei, só das obras da lei a quem Cristo aboliu. Vejam o que é que diz na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, diz aí no verso 10. Diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram a graça que vos foi dada. Então vejam, todos os profetas, do princípio até o fim, qual é o teor da mensagem deles? É a graça de Deus. A graça de Deus. No jardim de Éden, lá estava a graça de Deus. Havia uma árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e havia a árvore da vida. A árvore da vida é a graça de Deus. É Cristo. Ele é que é a árvore da vida. Ele é o caminho da vida. Ele é o pão da vida. Enquanto a árvore do conhecimento do bem e do mal representava a lei que gerou a morte. A lei levou toda a gente para a morte. A graça é que dava vida. E por aí fora, quando se sacrificava um cordeiro, lá estava a graça de Deus. Abel, lá estava a graça de Deus quando imolou os cordeiros. Porquê? Porque é o sangue do cordeiro que anula a condenação e o pecado da lei. A lei só gera pecado porque o homem não consegue obedecer à lei. Então, alguém tinha que morrer. Para não morrer a pessoa, morria um cordeiro. Por isso, na lei, todos os dias se matava um cordeiro ao nascer do sol e ao pôr do sol para a santificação dos pecados de Israel. Cada sábado matava-se cordeiros para a santificação do dia de sábado. E por aí fora. Foi sempre a graça de Deus por figura. Chega Cristo, João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Claro que antigamente era tudo figuras. A lei eram só figuras, não a realidade. Tudo o que aconteceu na lei apontava para a realidade que é Jesus Cristo. Então vem Jesus Cristo, ele sim é que tira definitivamente o pecado do mundo. É a graça de Deus, que todos os profetas falaram por figura. E os apóstolos, então, vieram falar a realidade das coisas. Por isso é que a Bíblia diz que eles são os fundamentos da doutrina. Então não há quem acrescenta mais alguma coisa. É mentiroso. Porque o Evangelho é isto mesmo. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, isto é que é o Evangelho. É para a salvação. Agora, muita gente não acha que o diabo é que os vai salvar, porque ele é que vai levar os pecados dele. Nada disso. O diabo tem enganado todo mundo com esta mentira. Porque é que eles, e esse pastor a dizer, não, o profeta não fala o que está escrito na Bíblia, fala coisas fora da Bíblia. Porquê é que eles fogem da Bíblia, irmãos, amigos? Vocês sabem porque é que os adventistas fogem fora da Bíblia? E vão dar valor aos escritos de Ellen White, em vez de dar valor à palavra dos profetas? Porque se eles fugirem da palavra, não podem ser desmascarados nem condenados. Mas quando eles invocam a palavra, então eles são desmascarados e são condenados. É por isso que eles fogem da palavra. Está a entender? Mas lá está o que Pedro diz. A mensagem é a graça de Deus. E o próprio Paulo, nosso apóstolo dos gentios, diz: se alguém vos anunciar outro evangelho além da graça de Cristo, ainda que seja um anjo do céu, seja maldito. Estas pessoas arranjam estes escritos, não é só o Ellen White, mas também, por exemplo,
Os mormons também têm o outro testamento de Jesus Cristo, que os anjos lá lhe revelaram, assim como Ellen White, né? Mas diz Paulo, ainda que seja um anjo do céu, seja maldito. Então a palavra de Deus resume-se somente à graça, à eleição da graça de Deus. Que Deus é o Senhor, é Ele quem governa, os seus planos têm que ser cumpridos. Todos lhe obedecem, no céu, na terra e no inferno, inclusive Satanás. E por isso, Satanás vai ser liberto na grande tribulação para fazer a vontade de Deus, para enganar os ímpios, para pôr à prova os eleitos. E no fim, vai ser destruído, conforme está escrito em Ezequiel 28 e Isaías 14. Basta ler Isaías 13, está falando da vinda de Jesus, né? E a seguir, capítulo 14, a destruição do Satanás. Então, meus amigos, minhas amigas, Isaías 14 é um decreto de morte ao rei da Babilônia, não é? É por isso que no Apocalipse diz que ele é o rei da Babilônia. Né? O Satanás é o rei da Babilônia. Estamos a falar do anticristo. E em Ezequiel 28 é uma lamentação. O que é uma lamentação? É uma desgraça. Uma desgraça de morte ao rei de Tiro. Então, este livro é um embuste literário. Tem enganado milhões de pessoas e vai enganar enquanto eles darem ouvidos aos escritos da Ellen White. Quanto a ti, ouve a palavra. Deixa que a palavra te julgue a tua vida. Segue a palavra, porque senão serás condenado. Deus os abençoe e até outra próxima oportunidade.